todos com a paz do Senhor. Desejamos um bom dia a você que está aí nos assistindo agora nessa escola dominical. Primeiramente queremos dizer do nosso desejo, da nossa família, de muita saudade, todos vocês, né? Muito diferente estar no domingo de Páscoa na nossa casa, não estando na igreja, né? Mas tenho certeza de que mesmo distantes, nós vamos sentir a mesma presença graciosa que nós sentimos nos nossos domingos de Páscoa na nossa igreja. Amém? Quero também dizer, assim como pastor, que esse é um momento de escola dominical, esse é um momento de culto. Então nós pedimos que você tenha a sua Bíblia, que você esteja aí preparado, pronto, com o ouvido atento para aquilo que Deus vai falar no nosso coração nesta manhã de Páscoa, né? Antes de nós começarmos, eu quero pedir que você abra sua Bíblia lá comigo, lá em Salmo de número 118, apenas o versículo de número 14. Salmo de número 118, versículo de número 14. A palavra do Senhor diz, no versículo 14, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Mãe. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Amém? Tivemos problemas técnicos aqui. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. E esta é a verdade deste domingo de Páscoa. Como nós ouvimos na sexta-feira, nós ouvimos no sábado, a grande e a maravilhosa mensagem da Páscoa é a realidade deste algo que não é racional, como o pastor falou ontem, né? Algo que não é racional, a salvação. E nós temos o direito a isso. Nós estamos sendo preenchidos e somos abraçados pela salvação do nosso Senhor por meio do sacrifício dele. Amém? E por isso nós devemos adorar ao Senhor. Por isso nós devemos ter a certeza e essa força de que o nosso Senhor que nos salva está conosco. Amém? Feche os seus olhos. Vamos estar fazendo uma palavra de oração neste momento, para estarmos começando o nosso momento de escola dominical. Feche seus olhos aí na sua casa. Vamos estar concentrando, focando o nosso olhar na razão da nossa adoração, a razão do nosso existir, do nosso cantar, do nosso falar, do nosso pregar, do nosso ser, que é Jesus Cristo. Nesta manhã nós focamos os nossos olhos nele, por isso foque o seu olhar. Como é necessário nesses dias tão cheios de medo, de ansiedade, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que é Jesus, a nossa salvação. Oh Senhor, obrigado. Tenha o seu momento aí na sua casa, de olhos fechados. Nesta manhã nós mais uma vez nos achegamos aos teus pés, Senhor. Com o nosso coração, Senhor, agradecido pela dádiva da salvação. Senhor, nós não merecemos. Nós não merecemos nada, Senhor. Somos tão imperfeitos, ó Pai. Mas, ó Deus, nós somos gratos, ó Pai, pelo teu amor incondicional para conosco. Senhor, nós recorremos, ó Pai, a Ti nesta manhã, em uma Páscoa, ó Pai, onde tantos estão tão preocupados, Senhor, tão temerosos, ó Deus, tão cheios de aflições, de ansiedades, onde, ó Pai, tantos estão com medo, Senhor, ansiosos, desesperados. Senhor, um tempo tão obscuro para tantas pessoas.
nós podemos encontrar a luz naquele que é a nossa salvação, em Ti, Senhor. Por isso, como o salmista, ó Pai, nos diz, porque o Senhor é a nossa salvação, porque Ele me salvou, Ele é o meu motivo da minha adoração. O meu cântico, Senhor, será a Ti nesta manhã, Senhor. E pedimos que onde quer que estejamos, ó Pai, mesmo separados, ó Pai, pela distância, mas juntos, ó Pai, no único propósito, nesse domingo de manhã, de nos prostrarmos diante do Teu amor e da Tua graça, da Tua salvação, nós queremos lhe pedir que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos há mais de 2000 anos atrás, que venha nesta manhã em todas as casas, Senhor, adentrar cada família e que esse Espírito, Senhor, venha nos preencher com a Tua glória e quando ouvirmos a Tua voz através dos louvores enquanto cantarmos, através, ó Pai, da Tua palavra enquanto ouvimos ela de forma tão real, Senhor, que este mesmo Espírito venha adentrar as nossas casas, Senhor, e nos preencher com o Teu amor, com a Tua esperança, com a Tua força, porque nós cremos, ó Pai, em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, neste domingo de Páscoa, nós enchemos os nossos corações de alegria, porque o nosso Jesus Cristo é ressurreto e está junto de nós e fará maravilhas no meio de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele que é o Cordeiro de Deus, foi sacrificado, moído pelas nossas transgressões, mas que nós sabemos que mesmo com a morte, mesmo a morte, nada foi capaz de impedir o nosso Jesus por amor a nós. Então, que assim como o salmista nós cantemos.
único ao ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Sim, com a criação eu canto louvores ao
abraçar-nos, ó Pai, com a Tua presença, da mesma forma que estamos sentindo neste momento. Ouvimos a Tua santa palavra, Senhor. Nesta manhã, ó Pai, Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor está junto de nós, nos abraçando com a Tua presença. Que esta palavra, ó Pai, que foi revelada ao Teu Filho, Senhor, venha, ó Pai, penetrar os nossos corações, ó Deus. Venha, ó Pai, nos alimentar, Senhor, da forma que nós precisamos. E que o Espírito, ó Pai, vivificador, que levantou Jesus de dentre os mortos, ó Pai, venha, ó Pai, adentrando os nossos corações. E que quando essa palavra for ministrada, o nosso coração venha ser cheio por ela. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor falará poderosamente através da Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Jesus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Mais um domingo aqui na presença do Senhor. E na realidade nós, como cristãos unidos em Cristo Jesus, nos faz lembrar esse momento significativo e importante para a nossa fé. Ciente de que tudo foi realizado, tudo foi concretizado na palavra de Deus. E como hoje nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor da Igreja, Cristo Jesus, ciente de que como aconteceu essa história, o que foi realizado, o que na realidade isso significa para cada um de nós. Bem, ciente de que a Páscoa, que significa passagem, na realidade o povo de Deus, os hebreus, que ficaram aprisionados há mais de 400 anos, já tinha sido revelado a Abraão. Em Hebreus 15, capítulo 15, versículo 13, o Senhor já tinha revelado isso a Abraão, de que o seu povo estaria em uma terra estrangeira e ali seria escravo. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no capítulo 12, dos versículo 1 ao versículo 20. Êxodo, capítulo 12, versículos 1 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito e ele diz: vocês devem iniciar seu calendário por este mês. Será o primeiro mês do ano para vocês. Falem a toda a congregação de Israel e digam: no 10º dia desse mês, cada homem deve pegar um carneiro ou um cordeiro para sua família, um por casa. Exceto se a casa for muito pequena para um carneiro inteiro ou um cordeiro. Neste caso, ele e seu vizinho mais próximo devem compartilhar, dividindo de acordo com o número de pessoas que o comerão. O animal deve ser sem defeito, macho de 1 ano, e pode-se escolher um carneiro ou um cabrito. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês, e então toda a congregação de Israel matará ao escurecer. Vocês devem pegar parte do sangue e espalhá-lo dos umbrais, na porta e na viga superior, à entrada da casa em que o comerem. Nesse dia, eles devem comer a carne assada no fogo. Deverão comê-lo com pães asmos e ervas amargas. Não a comam crua ou cozida, mas assada no fogo, com a cabeça, as partes inferiores das pernas e os órgãos internos. Que não sobre nada até amanhã. Se o sobrar algum pedaço, queimem por completo. Eis que como vocês devem comê-lo: cintos apertados, sapato nos pés e o cajado na mão. Vocês devem comê-lo às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei
todos os primogênitos dos homens da terra e também de todos os animais do Egito. Executarei meu juízo contra todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. O sangue servirá de sinal para marcar as casas em que vocês se encontram quando vir o sangue passar sobre vocês. Quando eu ferir a terra do Egito, o golpe mortal os ferirá. Esse será o dia para vocês se lembrarem e celebrarem como uma festa do Senhor. De geração em geração devem celebrá-lo com um regulamento perpétuo. Durante 7 dias, vocês devem comer pães asmos. No primeiro dia, removam o fermento das suas casas, pois quem comer pão fermentado desde o 7º dia, vocês deverão desde o 7º dia até o 1º, deverá eliminá-lo do povo de Israel. No 1º e no 7º dia, vocês deverão realizar uma assembleia particular para Deus. Durante esses dias, não se deve realizar nenhum tipo de serviço, exceto o necessário para a preparação do alimento. Vocês podem fazer apenas isso. Vocês devem guardar a festa dos pães asmos, pois nesse mesmo dia eu trouxe suas divisões na terra do Egito. Portanto, devem guardar esse dia, de geração a geração, como um regulamento perpétuo. Do entardecer do 14º dia do 1º mês do entardecer do 14º dia do mês até entardecer do 21º dia, vocês devem comer pães asmos. Nesses 7 dias, não se deve encontrar nenhum fermento em suas casas. Quem comer alimento fermentado deve ser eliminado da congregação de Israel. Não se importa se a pessoa for estrangeira ou natural da terra. Não comam nada que contenha fermento. Onde quer que vivam, comam pães asmos. Amém, irmãos? Bem, se os irmãos observarem, eu estou passando a língua na minha boca porque eu estou tomando medicamento, então um pouco resseca a boca. Mas tudo para a glória de Deus. O que a Páscoa representa para nós? Esse acontecimento que teve aproximadamente quase 3.500 anos, referente ao texto aqui lido. Mas temos que compreender, amados irmãos e irmãs, que a Páscoa ela foi muito mais do que aquele ritual naquele ano. Do cordeiro assado, dos pães asmos, das ervas amargas. Nós entendemos e compreendemos que a partir do versículo 1, só no versículo 1, 4 características que nos chamam a atenção sobre a Páscoa. Primeiro, a palavra do Senhor nos revela: e falou o Senhor a Moisés e Arão. Ou seja, o momento de Páscoa no qual nós celebramos é porque um dia tivemos e hoje nós temos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. A Páscoa nos representa de que nós somos totalmente dependentes da palavra de Deus. Temos que estar cientes de que sem ela nós não podemos fazer nada. Sem ela nada pode ser realizado. Por quê? Porque toda a honra e toda a glória seja para Cristo Jesus o Senhor. Então o primeiro momento aqui, amados irmãos e irmãs, que a Páscoa nos aponta, é que nós temos que ter sensibilidade e ouvir a voz do Senhor. E onde o Senhor falou a Moisés e Arão? No Egito. No Egito, que era um território poderoso. As suas riquezas, o seu exército. Era um país que, de certa forma, as outras nações reverenciavam, porque ali havia muito poder. Tanto numa questão econômica, como uma questão espiritual. Espiritual porque deuses ali eram reverenciados. Mas da mesma forma que outros deuses eram reverenciados, a própria palavra de Deus, a Páscoa
nos informa de que, independente da região, independente da localização geográfica onde você estiver, o próprio Deus vai falar em seu coração, para que tudo seja feito e realizado para a honra e glória do Senhor. Independente das circunstâncias, independente das situações que tiverem em sua volta, porque o Egito é um local opressor, é um local que matava as pessoas. Mas, quando veio a palavra de Deus, através da boca de Arão e da boca de Moisés, Deus ali revelou a sua graça e seu poder. Ciente de que a Páscoa ela foi realizada não somente nesse dia, vamos dizer assim, no mundo espiritual, mas pelo fato de que um povo, seu povo, os hebreus, um dia reconheceram o seu pecado e entregaram aos pés do Salvador, o Deus único e verdadeiro. Quando o povo se uniu e reconheceu que era pecador, aí Deus se manifesta o seu poder e a sua glória. Então no versículo 1, Deus fala para Moisés e para Arão, numa terra estrangeira. Por quê? Porque a palavra de Deus também num território estrangeiro foi ministrada para aquele povo. O segundo ponto, amados irmãos e irmãs, nos diz que a partir daquele momento, o seu calendário, ou seja, em nome de Jesus o Senhor, a nossa vida teve uma outra história. O povo de Israel, a partir daquele momento do anúncio da palavra de Deus, teve uma história virada. As coisas se passaram, mas tudo se fez novo. Quando nós trazemos a Páscoa para a nossa vida, é aquilo que nos diz que a partir daquele momento que nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, a nossa vida é mudada. As coisas se passaram e tudo se fez novo por intermédio de Cristo Jesus o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não vou repetir, não importa o que você fez no passado, o que importa é o hoje. Hoje ainda há momento de você confessar a Jesus como Senhor e Salvador. E não somente os rituais que eram feitos há quase 3.500 anos atrás. Não, a Páscoa é hoje. Hoje é o momento de nós anunciarmos que aquele que venceu a morte, aquele que venceu Satanás e que vence até hoje, está na minha vida e na sua vida, para a honra e glória do Senhor. O terceiro ponto, que a palavra a Páscoa nos revela, diz assim, fala para toda a congregação de Israel. Olha o significado importante da Páscoa, de que nós anunciemos aquilo que está dentro de nós, o Cristo ressurreto. Todavia, quando fala que toda a congregação de Israel, mas também ali haviam outros povos, não eram somente os hebreus, mas haviam outras nações que também estavam escravizadas. Então o Senhor nos revela através da sua palavra. E a mensagem da Páscoa nos revela que nós temos que anunciar o Evangelho. O Evangelho que cura, que salva, que vivifica, que transforma a nossa vida. Então nós temos que anunciar como o Cristo ressurreto está dentro de nós. Nós temos que ter a responsabilidade de anunciar o Evangelho do Senhor. A Páscoa que nos revela o Cristo ressurreto, o Todo-Poderoso. E nações, povos, todos têm que ouvir que existe e que há um Cristo vivo, santo e poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos essa liberdade, amados irmãos e irmãs, não somente anunciar hoje, porque é a lembrança da Páscoa do Cristo ressurreto, mas todo dia a Páscoa está dentro de cada um de nós, para a honra e glória do nome santo do Senhor. A outra verdade, amados irmãos e irmãs, ainda no versículo 1, diz compartilhar. O primeiro fala sobre o anúncio da palavra em qualquer território. O segundo fala que a nossa vida foi mudada para a honra e glória do Senhor. Terceiro fala para o anúncio da palavra de Deus. E quando tudo isso é focado no nosso coração, a Páscoa nos revela, como diz aqui, que quando uma família era pequena, então ela com o cordeiro, ela tinha que chamar os outros vizinhos. Aqui eu vejo o anúncio da Páscoa é sobre a unidade da igreja, a comunhão da igreja, o compartilhar todavia de Cristo Jesus o Senhor. Então a Páscoa anuncia que todos nós, tanto estrangeiros quanto
nós aqui como brasileiros, enfim, todos os povos, nós temos que compartilhar. A Páscoa nos revela que temos que ter a empatia. Se o outro está sofrendo, eu estou sofrendo. Se o outro necessita de uma ajuda, eu também necessito de ajuda. Ou seja, todos nós, a Páscoa nos revela que nós somos um em Cristo Jesus o Senhor. Quando nós falamos que somos um em Cristo Jesus o Senhor, nós estamos declarando que a Páscoa revela que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como o cordeiro tinha que ser feito? No versículo 9. A Bíblia nos relata que o cordeiro ele não poderia ser comido cru e nem mesmo cozido. Ele tinha que ter um preparo. Qual é esse preparo? A Bíblia nos relata que ele tinha que ter 1 ano, macho, sem defeito. E ele tinha que ser assado ao fogo. Ou seja, a Páscoa não tem que ser vivenciada de qualquer jeito. Não é conforme os meus intelectos, não é conforme o meu pensar, não. A Páscoa tem que ser vivenciada através de Cristo Jesus o Senhor. O cordeiro que fala que tinha que ser no fogo, ou seja, toda a obra de Deus, tudo aquilo que nós realizamos no nome poderoso de Cristo Jesus o Senhor, tem que ser debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Aqui fogo, quando nós falamos do fogo, é a revelação da palavra de Deus. É a unção de Deus que coloca dentro de cada um de nós, que nós vivenciamos a vontade da palavra de Deus. Vou repetir, o cordeiro, ele não tinha que ser cru e nem cozido. Ele tinha que ser assado, tinha que passar pelo fogo. E nós muitas vezes, amados irmãos e irmãs, não deixamos as nossas vidas alheias. Nós perdemos o nosso foco como homem e mulher de Deus. A Páscoa aqui nos revela que nós temos que vivenciar através do fogo divino do Espírito Santo, deixar o Cristo ressurreto falar em nossos corações, e através da revelação da palavra, através da unção do Espírito Santo, temos que vivenciar, não como os nossos méritos, mas toda a honra e toda a glória para o Cordeiro Santo de Deus, que é Cristo Jesus o Senhor. No versículo 14, diz lembrar e celebrar. Não era somente lembrar, mas também celebrar. Ou seja, quando se fala em lembrar, fala uma questão de equilíbrio racional, societário, as nossas emoções, também na vida espiritual. Então trazer a memória. E como hoje nós estamos celebrando a religião, o cristianismo, nós como cristãos estamos trazendo a memória sobre o sacrifício de Cristo Jesus o Senhor. Ou seja, nós lembramos, colocamos dentro da nossa consciência que Ele venceu. E Ele vence todas as adversidades da vida. A Páscoa nos traz a memória de que um dia, há quase 2000 anos atrás, o nosso Senhor Salvador, como disse o pastor ontem, a cruz é a mensagem da palavra de Deus, do Cristo ressurreto. Mas aqui não fala somente em lembrar, fala também em celebrar. E quando nós falamos em celebrar, é muito mais do que uma festa. Quando o Senhor nos revela que é a festa, mas é uma festa santa. É trazer em nossa memória e sermos co-participantes da ressurreição daquele que tem todo o poder no céu e na terra. A vida de Cristo Jesus, ou seja, vivenciar através da palavra. Amar a palavra, o Cordeiro, a palavra que é Cristo. Então nós temos que lembrar e também celebrar em Cristo Jesus o Senhor. Não ter uma vida alheia. Não perdemos o nosso objetivo. De que nós temos que olhar para o foco. Para o nosso objetivo. E o nosso foco e o nosso objetivo é o Cordeiro Santo de Deus. Que está vivo.
estar dentro de cada um de nós. Então, é muito mais do que uma lembrança, é muito mais do que uma festa. Ou seja, é vivenciar o Cordeiro de Deus que está dentro de cada um de nós. Amém, irmãos? Por fim, naquela época foi citado 3 elementos. O primeiro fala sobre as ervas amargas. O segundo fala sobre os pães asmos, ou os pães que não eram fermentados. E o terceiro fala sobre o cordeiro assado. Muitas vezes nós podemos dizer, isso é do passado, 3.500 atrás. É verdade. Mas o que isso pode revelar a cada um de nós? As ervas amargas refletia sobre a escravidão, refletia sobre o pesar do jugo do Egito sobre o seu povo. Representa uma vida também, amados irmãos e irmãs, sobre o pecado. Isso, porque as ervas amargas que nós trazemos para os dias de hoje é quando nós rejeitamos a palavra de Deus. É quando nós não aceitamos o Cordeiro Santo de Deus. Dessa forma, a nossa vida fica sem sentido. Dessa forma, as ervas amargas representam o pecado. Por quê? Porque o pecado ele domina. Ele pode tirar a nossa esperança, a nossa convicção. Então, muitas vezes, não somente há quase 3.500 anos atrás, mas nos dias de hoje, quantas pessoas estão alimentando dessas ervas amargas? Ou seja, não estão se alimentando do Cordeiro. Rejeitaram o Cordeiro. Estão se alimentando das coisas que não edificam a sua vida. Segundo ponto, fala sobre os pães asmos, ou os pães que não tinham fermento. E aqui nos traz a memória, amados irmãos e irmãs, e a convicção que a Páscoa nos revela termos uma vida em santidade. Que nós, verdadeiramente, como homens e mulheres de Deus, não podemos deixar que as coisas alheias, as coisas sem fundamento, o pecado dominar a nossa vida. Então a Páscoa nos revela que temos que ter uma vida em santidade. E quando nós falamos em santidade, nós não estamos falando que somos melhores e maiores do que as outras pessoas, não. Nós temos que ter uma vida diferenciada. E o que nos faz uma vida diferenciada é o Espírito Santo de Deus. É o Cordeiro Santo de Deus que está vivo. É Ele que nos revela estarmos uma vida em santidade, no altar do Senhor. E quando nós deixamos a nossa vida no altar do Senhor, tudo se faz novo para a honra e glória do Senhor. Independente da situação da sua vida, amados irmãos e irmãs, ainda há tempo. Ainda há tempo de nós voltarmos para o Cordeiro que está vivo. E Ele faz nova todas as coisas. E o terceiro ponto, que ficava ali na mesa do povo de Deus e também os estrangeiros que aceitaram esse convite, é o Cordeiro. O Cordeiro eu aponto para o sacrifício. E quando nós trazemos para os dias de hoje, é o Cordeiro Santo de Deus. O Cordeiro, como falava ali que o animal era de 1 ano sem mancha, e aqui nos aponta Cristo, que é Cristo o Senhor sem pecado. Então nós temos que valorizar a nossa vida debaixo do sacrifício único e verdadeiro. Porque esse ritual era feito de uma vez por ano. Mas na pessoa de Cristo Jesus o Senhor, o único e verdadeiro sacrifício que chegou até nós. E nós abraçamos não somente com as nossas mãos, mas nós abraçamos esse sacrifício através do louvor, através da adoração, através do submisso à autoridade de Cristo Jesus o Senhor. Todavia, não era somente as ervas amargas que não era suficiente. Todavia, na Páscoa não era somente os pães e o cordeiro, mas existia algo que era toda a diferença. Se os umbrais, se não houvesse o sangue na porta, mesmo o cordeiro ele estava assado, mesmo as ervas amargas, mesmo se os pães
sem fermento. Mas se não houvesse o sangue nos umbrais, nas vigas, nas portas, se não houvesse o sangue do Cordeiro, mesmo sendo hebreus, todos eles iam morrer. O que a mensagem da Páscoa nos relata, amados irmãos e irmãs, é que nós, como servos e servas de Deus, independente da nossa cultura, independente do tradicionalismo, independente da nacionalidade, independente do grau de conhecimento que nós adquirimos, se nós não tivermos o sangue do Cordeiro, nós corremos sérios riscos da nossa vida espiritual. Ou seja, a própria palavra nos revela que o próprio Deus diz: se o sangue estiver ali na porta, ali não haveria morte. Ou seja, nós fomos selados, diz a palavra, somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E somos carimbados no mundo espiritual pelo sangue de Cristo Jesus, o Senhor. Nós temos a convicção que através e por meio do sangue do Cordeiro, que é Cristo, o nosso nome está escrito no livro da vida. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos revela, o apóstolo Paulo, que o Filho de Deus amou a cada um de nós e ainda ama, e se entregou por causa de mim e por causa de você. Pelo fato que Hebreus também nos revela, capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecados. Ou seja, para nós, aquela porta representa a nossa vida. E que representa a nossa vida por quê? Porque dentro de nós, o sangue de Cristo Jesus, até hoje, é pronunciado. Nós glorificamos a Deus, amados irmãos e irmãs, porque nós temos a convicção de que a Páscoa não é somente hoje, nesse domingo. Não. A Páscoa ela tem que ser vivenciada, pronunciada, revelada a todo ser humano. E nós, como igreja do Senhor, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos a convicção que nós temos a marca do Cordeiro, o sangue carmesim, que cura, que liberta, que salva, que vivencia. O Egito, muitas vezes nós estamos no Egito, porque nós, de certa forma, não deixamos a palavra de Deus, o anúncio da palavra, vivenciar dentro do nosso tempo. Então nós temos a convicção, amados irmãos e irmãs, de que se mesmo você está aí do outro lado, passando por alguma adversidade, clame por aquele que tem todo o poder, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro está aqui, nesta manhã, está aí também, na sua vida, na sua casa, na sua família. Anuncie, reverencie, obedeçam, sejam revelados pelo sangue de Cristo Jesus, o Senhor. Sabe por quê, amados irmãos e irmãs? Até hoje, a cultura judaica, ela faz esse ritual. Eles colocam um cordeiro morto em sua mesa. Mas nós, do cristianismo, mas nós que temos Cristo Jesus na nossa vida, o cordeiro está vivo. Pelo fato de que a manjedoura, a cruz e o túmulo, ambos estão vazios, para a honra e glória do Senhor. Por quê? Porque o Cordeiro Santo de Deus, diz a palavra, está assentado no alto e sublime trono, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a Páscoa faz com que nós anunciemos com ações de graça. E a nossa fé está baseada não no Cordeiro morto. Pelo contrário, nós temos a convicção de que o único objetivo de a igreja estar morta é para o pecado. Por quê? Pelo fato de nós termos a consciência de o Cordeiro Santo de Deus está vivo. Não somente para os judeus, de certa forma, que confessaram Ele como seu Salvador. Porque existem alguns judeus
que confessaram a Ele como Senhor e Salvador. Mas nós, que somos gentios, todo dia nós falamos e pronunciamos que a Páscoa realiza, faz uma nova história na nossa vida. Anunciemos, proclamemos, adoramos e cultuamos aquele que tem todo o poder. O Cordeiro Santo de Deus, que não está morto, como disse, venceu a morte e vence a morte. Venceu o pecado e vence o pecado. Venceu Satanás e vence Satanás. Para quê? Para que um dia, eu e você, estaremos face a face com Ele, adorando, cultuando e celebrando. Hoje, mas apontando também para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe, amados irmãos e irmãs. De que, como disse, a Páscoa ela não deve ser somente celebrada hoje, mas todo dia. A própria Páscoa anuncia que o Cristo ressurreto está dentro de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, porque nós adoramos e nós cultuamos e reverenciamos o Senhor da vida, que é Cristo Jesus, o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Amém, irmãos? Agora nós vamos ter um momento de oração, interceder aí para alguns irmãos e irmãs, ciente de que o Cordeiro Santo de Deus que está vivo tem todo o poder para mudar a nossa história. Amém? Vamos orar? Tem alguns pedidos de oração aqui. Nossa irmã Natália está em recuperação. Nosso irmão Quirino também. Oraram também pelos cientistas, os governos, os idosos, pela igreja, pela a nossa congregação lá em Jardim Carapina. Também nós vamos orar pelos nossos pastores, porque são homens, pastores e pastoras, né? São homens e mulheres de Deus. Vamos orar neste momento. Pai Santo, Deus eterno, obrigado, Pai querido, porque nós temos essa liberdade, Senhor, na Tua presença. Espírito Santo de Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua presença. Desde o momento que entoamos louvores e adoração ao Senhor. E nesse momento da reflexão da Tua palavra, da ministração da Tua palavra. Nós aqui invocamos o Teu nome, Senhor. Sobre a vida desses irmãos e irmãs que estão enfermos. A nossa irmã Natália, que está em recuperação. Nosso irmão Quirino. Tu sabes todas as coisas, nós glorificamos o Senhor. Que o Senhor os abençoe rico e poderosamente. Aos nossos governantes, que eles possam reverenciar ao único e verdadeiro Deus. Que eles possam se submeter ao único e verdadeiro sustentador da família, sustentador de uma nação, na palavra de Cristo Jesus, o Senhor. Dê, ó Pai amado, discernimento a cada um deles, para que seja feito conforme o Teu querer e o Teu proceder, para que eles possam pensar exclusivamente para o bem-estar da sua nação. Pai amado, também nós glorificamos o Teu nome, colocamos a vida das pessoas, ó Pai, dos profissionais que têm que sair dos seus lares para trabalhar. Os profissionais que estão de frente com essa situação, Pai, do coronavírus. Todos esses profissionais. Cubra com Teu sangue, com Teu poder. Acampa os Teus anjos de redor. E o nome de Cristo Jesus é glorificado através dessas vidas, ó Pai. Que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Porque da mesma forma, Pai querido, que nós aqui estamos anunciando o Cristo ressurreto. Essas pessoas, ó Pai amado, que neste momento estão trabalhando nos hospitais, que estão lidando diretamente com essa situação. Cerca eles, Senhor, cerca elas com a Tua muralha de fogo, e que o Teu nome é glorificado. Pai, também os cientistas, ó Pai, nós colocamos a vida deles em Tuas mãos. Que eles possam entender e compreender que nós somos dependentes somente da Tua graça e do Teu poder. Enche a vida deles da Tua presença.
e que eles possam basear somente em Ti, Senhor. Mesmo que tenham capacidade humana, mas eles possam entender e compreender que a revelação maior, o poder maior vem do alto, vem da revelação da Tua palavra. Pai querido, também nesse momento nós colocamos a igreja local, nós colocamos também tantas igrejas locais como os pontos missionários, também as nossas congregações. Que o Senhor venha abranger a Tua graça, o Teu poder. Todo o Teu povo, Senhor, venha estar a cada dia alicerçado na Tua palavra. Que a cada dia venham sendo revigorados no Cristo vivo, santo e poderoso. Nesse momento, Pai, peço a Ti, pela vida dos nossos pastores e pastoras, os missionários, evangelistas, diáconos, diaconisas, pelos bispos, enfim, Senhor, todos os nossos líderes espirituais, que a cada dia o Senhor venha revestir de autoridade e de poder, que eles possam a cada dia, Pai amado, sair da boca deles palavras que edificam, palavras que libertam, palavras que curam, palavras também, Pai, que exortam através do teu poder, da Tua graça, mas que verdadeiramente, Pai, todos esses homens e mulheres de Deus possam estar a cada dia inundados, encharcados do azeite celestial, da revelação da Tua palavra, do poder e da graça que vem do alto, na pessoa bendita deste Cristo ressurreto, porque nós não anunciamos nenhum Cristo morto, não, anunciamos aquele que venceu e vence a morte, está aqui nesta manhã, enchendo, fortalecendo, tirando a cada um de nós da depressão, da angústia. É o Senhor que faz nova todas as coisas. Pai, muito obrigado por esse momento tão sublime e eficaz na Tua presença, para que, através da vida da igreja, o nome de Cristo é adorado, o nome de Cristo é glorificado, o nome de Cristo é reverenciado, o nome de Cristo é amado, não somente hoje, mas em toda a nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. Amém, Jesus. Que o Senhor nos abençoe, amados irmãos e irmãs, porque nós estamos cientes de que Jesus está aqui. Amém? Vou passar para o irmão Alexandre, vai dar alguns avisos, para a glória de Deus. Glória a Deus. Palavra abençoada. Tenho certeza que você sentiu a presença do Senhor aí na sua casa, assim como nós sentimos aqui. E podemos dizer que Jesus, que está vivo, que está no meio de nós, também está falando conosco nesta manhã. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Tem um papelzinho aqui. Antes de eu falar isso aqui, eu quero lembrar os irmãos que hoje à noite, como todo domingo, nós temos culto, sim, virtual, mas mesmo assim, em nossas casas, o mesmo Deus que fala lá na nossa igreja, no nosso templo, tem falado todos os dias nas nossas lives, continuará falando hoje à noite às 19 horas, um culto muito especial da Páscoa, direto lá da casa do nosso pastor, junto com a família dele. Assista, compartilhe, convide outras pessoas para estar assistindo, porque Deus falará conosco. Amém? Também nos foi dado um desafio, tá, pelo nosso pastor, que você faça aí na sua casa um desenho, um quadro, uma foto, junte a família, algo que para você represente a Páscoa. Então esse é o nosso desafio, depois você pode mandar nos nossos grupos da igreja, tá bom? E eu quero também lembrar, hoje eu quero mandar um abraço, que mamãe me mostrou aqui um nome de uma pessoa muito especial que está nos assistindo. Quero agradecer a todos que estão assistindo esta live, mas em especial quero agradecer a uma pessoinha que está assistindo lá em Balneário Camboriú, não, Balneário Carapebus, que é o Caio. Mandar um beijo pro Caio, vi ele fazendo uma foto lá com a tia Carol fazendo a live e tudo mais. Caio, um abraço para você também. E da mesma forma que eu mando um abraço pro Caio, mando um abraço para todos que estão nos assistindo nesta manhã, tá bom? São muitas pessoas, eu não vou falar os outros todos para também não esquecer, mas muito obrigado pela sua presença. Nós vamos estar cantando
aqui um hino que se chama Um Pedaço do Tetelestai. Tetelestai quer dizer está consumado, como a gente já cantou lá no coral. Que após a gente cantar o refrão e um pedaço dessa música, nós vamos estar encerrando a nossa live, tá bom? Nós queremos lembrar também que hoje é o dia do pastor metodista, por isso que nós oramos por eles, tá? Então nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Erlo. Pastor, que Deus te abençoe, tá? Nós estamos orando por você todos os dias. O Senhor é uma bênção na nossa igreja. Nós agradecemos a Deus pelo Senhor, nós chamamos muito. E também o nosso pastor Enoque. Que Deus possa estar abençoando o nosso pastor Enoque. Sei que lá estão segurando ele para ele não sair na rua e tal, mas eu creio que Deus também está lá abençoando o pastor Enoque. Pastor Enoque, o Senhor também é uma bênção nas nossas vidas. Nós também estamos sentindo muita falta do Senhor. Que Deus abençoe o Senhor também. Amém. E a todos os pastores que vão assistir essa live depois, que eu sei que tem muitos. Tira